Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre o Rio Eufrates, o novo descobrimento, sobre o Rio Eufrates que te deixara de boca aberta. Segue o vídeo. O Rio Eufrates, uma das mais antigas e reverenciadas fontes de água doce do mundo, sempre esteve rodeado de mistérios e histórias fascinantes. Ao longo dos séculos, esse rio, que serpenteia por regiões que hoje fazem parte do Iraque, Síria e Turquia, foi o cenário de grandes civilizações, como a Mesopotâmia, e tem sido amplamente mencionado em textos religiosos e mitológicos. Ele não é apenas um curso d'água. O Eufrates é uma lenda viva que flui por entre mitos, histórias e realidades geográficas, influenciando diretamente o desenvolvimento de culturas inteiras. Recentemente, algo completamente inesperado foi descoberto em suas profundezas, algo que promete reescrever a maneira como entendemos o curso desse rio e seu papel na história da humanidade. Nos últimos anos, o Eufrates tem passado por uma transformação dramática. O nível de suas águas vem diminuindo de maneira alarmante, o que atraiu a atenção de cientistas, arqueólogos e estudiosos de várias partes do mundo. Embora o fenômeno da redução do fluxo de água tenha sido atribuído a mudanças climáticas, barragens e uso excessivo para irrigação, algo mais profundo e até agora desconhecido emergiu à medida que as águas recuavam. Essa descoberta, feita apenas há alguns dias, está sendo considerada uma das mais impactantes de todos os tempos, gerando debates acalorados e conjecturas entre especialistas e o público em geral. Tudo começou quando um grupo de arqueólogos, que vinha monitorando o Eufrates devido ao recuo de suas águas, notou algo diferente numa área que por milênios esteve submersa. Uma formação rochosa incomum chamou a atenção da equipe, mas ao se aproximarem, perceberam que não era apenas uma rocha, mas uma estrutura feita pelo homem. As águas que haviam guardado esse segredo por incontáveis gerações, finalmente recuaram o suficiente para revelar o que parecia ser uma antiga cidade submersa. Esse achado arqueológico, enterrado por camadas de sedimentos e protegido pelo fluxo constante do Eufrates, está repleto de enigmas. Uma cidade inteira, com estruturas claramente projetadas, ruas e edifícios em ruínas, agora exposta, parecia uma cápsula do tempo preservada nas profundezas do rio. O que surpreendeu ainda mais os especialistas foi a datação preliminar dos artefatos encontrados na região. Eles sugerem que essa cidade submersa pode ser mais antiga do que qualquer outra descoberta na região até hoje, possivelmente anterior à própria civilização suméria, que muitos consideram ser o berço da civilização humana. As evidências indicam que essa cidade poderia ter sido criada por um povo altamente avançado, com conhecimentos de arquitetura e engenharia que desafiam nossa compreensão das sociedades antigas. As muralhas, construídas com uma técnica até então desconhecida, são espessas e robustas, projetadas para resistir à passagem do tempo e, curiosamente, ao fluxo das águas. Ainda não se sabe ao certo qual era a função dessa cidade ou quem habitava, mas teorias já estão surgindo. Alguns especialistas sugerem que essa descoberta pode estar relacionada a antigas lendas mesopotâmicas sobre cidades perdidas e civilizações que desapareceram misteriosamente. Essas histórias, transmitidas ao longo dos milênios, falam de um grande cataclismo que teria submerso cidades inteiras sob o Eufrates. Poderia essa ser uma dessas cidades lendárias? A resposta ainda está longe de ser definitiva, mas o entusiasmo entre arqueólogos e historiadores é palpável. Outro aspecto fascinante dessa descoberta é o impacto religioso que ela pode ter. O rio Eufrates é mencionado várias vezes em textos religiosos importantes, como a Bíblia e o Alcorão, sendo descrito como um dos 4 rios do Jardim do Éden. Além disso, o Eufrates desempenha um papel crucial em profecias apocalípticas, onde o recuo de suas águas está associado ao fim dos tempos. Para muitos, essa descoberta parece um sinal de que algo grandioso está para acontecer. E isso está gerando um frenesi entre aqueles que veem no Eufrates um símbolo espiritual e profético. Relatos bíblicos, no livro do Apocalipse, mencionam o Eufrates como um dos marcos que sinalizariam o fim dos dias. E muitos crentes estão atentos ao que está acontecendo com o rio. A exposição dessa antiga cidade, submersa, juntamente com o recuo das águas, fez com que muitos acreditassem que estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia. Essa visão, embora espiritual, está sendo amplamente discutida não só em círculos religiosos, mas também nas mídias sociais, onde vídeos e fotos da descoberta estão viralizando a uma velocidade impressionante.
A descoberta, contudo, não está limitada à especulação religiosa. Do ponto de vista científico, ela abre novas possibilidades de estudo sobre as antigas civilizações que habitavam a região. O povo que construiu essa cidade submersa, seja lá quem for, parecia possuir um conhecimento avançado das dinâmicas do rio. Eles podem ter vivido em uma época em que o nível do Eufrates era muito mais alto, ou até mesmo construído suas estruturas já com a intenção de resistir ao avanço das águas. Se for provado que essa cidade remonta a uma época anterior às civilizações que conhecemos, podemos estar prestes a reescrever toda a história da região, e não para por aí. Objetos encontrados nessa cidade submersa incluem ferramentas, cerâmicas e inscrições em uma língua que ainda não foi completamente decifrada. Esses achados estão sendo analisados minuciosamente por especialistas, que acreditam que ao desvendar o que está escrito nessas inscrições, poderemos ter uma melhor compreensão de quem eram essas pessoas e como viviam. No entanto, os primeiros indícios sugerem que essa civilização pode ter desempenhado um papel fundamental na formação das culturas que viriam a dominar a Mesopotâmia. Sobre mais esse assunto do rio Eufrates, curta e siga nosso canal como assim, curiosidades. Segue o vídeo. O rio Eufrates, um dos mais antigos e importantes da história da humanidade, sempre foi um símbolo de vida, civilização e mistério. Mas recentemente, algo extraordinário foi descoberto em suas margens, algo que nos faz repensar tudo o que sabemos sobre essa região e suas antigas culturas. Imagine só, por séculos, acreditamos que o Eufrates era apenas um testemunho silencioso do passar do tempo. Um rio que viu o surgimento e a queda de impérios, a evolução das sociedades. Mas o que se revelou agora vai muito além do que poderíamos imaginar. Pesquisadores, mergulhando nas profundezas de suas águas e nas terras ao seu redor, descobriram vestígios de uma civilização que parecia perdida nas brumas do passado. E não se trata apenas de artefatos comuns, mas de estruturas complexas, que indicam que havia um planejamento urbano sofisticado, um sistema de irrigação avançado e até mesmo práticas agrícolas que desafiam nosso entendimento sobre o desenvolvimento humano na região. É como se estivéssemos diante de um quebra-cabeça, que até agora estava faltando peças cruciais. O que mais me impressiona é a forma como essa descoberta altera nossa percepção de história. Sempre pensamos no Eufrates como um mero cenário, um pano de fundo para as narrativas de grandes líderes e batalhas épicas. Mas agora, ao olharmos para essas novas evidências, somos confrontados com a ideia de que havia uma vida vibrante, uma cultura rica e complexa que floresceu ali, muito antes do que poderíamos imaginar. Isso nos faz questionar: quantas outras civilizações, quantas outras histórias estão enterradas sob camadas de terra e água, esperando para serem reveladas? Os arqueólogos encontraram não apenas ferramentas e cerâmicas, mas também inscrições que sugerem um sistema de escrita que pode ser mais antigo do que tudo o que conhecemos. Isso abre um leque de possibilidades, pois se essa escrita for realmente uma das mais antigas, isso significa que a comunicação e a expressão de ideias estavam mais avançadas do que supunhamos. Como isso muda nossa compreensão sobre o desenvolvimento da linguagem e da cultura? Como isso nos força a reavaliar a linha do tempo da história humana? E pensando nisso, não posso deixar de me perguntar: o que mais está escondido sob as águas do Eufrates? Que segredos ainda não foram revelados? A cada nova escavação, a cada nova descoberta, somos lembrados da fragilidade do nosso conhecimento. O que pensávamos ser uma verdade absoluta pode se desmoronar em um instante, e o que nos resta é a humildade de reconhecer que a história é uma narrativa em constante evolução. Além disso, essa descoberta nos leva a refletir sobre a importância da preservação. O Eufrates, que já foi um símbolo de prosperidade, hoje enfrenta desafios enormes, como a poluição e a exploração desenfreada. O que acontecerá com essas novas revelações se não cuidarmos desse patrimônio? Estamos diante de um chamado à ação, uma urgência em proteger não apenas o que está à vista, mas também o que ainda está enterrado e perdido. Essa história não é apenas de um povo, mas de toda a humanidade. E assim, ao contemplar o que foi revelado, fico maravilhado com a capacidade do ser humano de se reinventar, de buscar respostas, de explorar o desconhecido. O Eufrates, com sua correnteza serena, parece sussurrar segredos antigos, convidando-nos a ouvir, a aprender, a respeitar. Cada gota de água carrega consigo não apenas a história de um rio,
mas a história de todos nós. E quem sabe, em um futuro próximo, possamos desenterrar mais verdades que nos façam entender melhor não apenas o passado, mas também o presente e, quem sabe, o futuro da nossa própria existência. É um convite à reflexão, uma jornada que apenas começou e que promete ser tão fascinante quanto os próprios mistérios do Eufrates. Além das implicações históricas e arqueológicas, há também questões ecológicas e políticas em jogo. O recuo do Eufrates tem sido motivo de preocupação em toda a região, uma vez que o rio é uma das principais fontes de água para milhões de pessoas. A diminuição de seu fluxo ameaça a agricultura, o abastecimento de água potável e até mesmo a estabilidade geopolítica, já que várias nações dependem diretamente dele. Agora, com essa descoberta monumental, a atenção do mundo está voltada para o Eufrates como nunca antes. Governos e organizações internacionais estão se mobilizando para proteger tanto o rio quanto o recém-descoberto sítio arqueológico, garantindo que ele seja preservado para futuras gerações. Ainda é cedo para tirar conclusões definitivas sobre o que essa cidade submersa representa ou qual será o impacto dessa descoberta a longo prazo. No entanto, uma coisa é certa: o rio Eufrates, que já foi palco de tantas histórias e eventos significativos ao longo da história, continua a surpreender e a fascinar a humanidade. À medida que mais detalhes sobre essa cidade emergem e mais peças do quebra-cabeça são reunidas, podemos esperar que novas revelações venham à tona, desafiando nossas crenças e expandindo nossa compreensão do passado. Essa descoberta recente não é apenas uma janela para o passado, mas também um lembrete do quanto ainda temos a aprender sobre as antigas civilizações que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Seja através da arqueologia, da religião ou da ciência, o Eufrates continua a ser um rio de mistérios e maravilhas, e sua última revelação é, sem dúvida, uma das mais intrigantes de todas. Este é apenas o começo de uma nova era de descobertas que podem transformar completamente nossa visão do mundo antigo, e estamos vivendo para testemunhar isso. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe para seus amigos. Toque o sininho para mais notificações. Canal Como Assim? Curiosidades.